Beleza, galerinha no terceiro ano. Vou trazer para vocês aqui nessa videoaula, né, os conteúdos referentes à aula 5 do livro de vocês, né, que vai tratar o número de diagonais e relação entre os ângulos de um polígono convexo. Então, a princípio, o objetivo dessa aula é trazer as fórmulas que esse conteúdo trabalha. Vou resolver aqui dois exemplos, né, e em seguida irei deixar para vocês lá uma atividade para vocês poderem responder em casa, tá certinho? Então vamos lá. Já para poder adiantar aqui e a gente poder diminuir a conversa, nessas fórmulas que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, onde aparecer n representa o número de lados de um polígono, beleza? Tá certo? Então vamos lá. A primeira fórmula está trazendo aqui, né, como calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. A segunda, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono. Observe que sempre vai ser 360, independente da quantidade de lados, tá? Na terceira, existe aqui uma relação entre a medida do ângulo interno e a medida de um ângulo externo de um polígono, onde essa soma sempre vai ser igual a 180. Essa relação aqui a gente vai usar bastante nas atividades, viu? A próxima seria para calcular a medida de cada ângulo interno de um polígono regular, tá certo? Então essa fórmula aqui só serve se o polígono for regular. A próxima seria a medida de cada ângulo externo de um polígono também regular. Lembrando que polígono regular possui medida de lados congruentes, tá? Os ângulos internos também são congruentes e os ângulos externos também são congruentes, beleza? Para calcular o total de diagonais, certo? Basta jogar nessa formulazinha aqui. Essa aqui é para calcular o total de diagonais que parte de apenas um vértice. Essa aqui, gente, é para calcular o total de diagonais que passam pelo centro do polígono. Detalhe importante. A gente só vai ter diagonal passando pelo centro do polígono se esse n aqui, que é a quantidade de lados do polígono, for par. Quer dizer, se ele for ímpar, quer dizer que nenhuma diagonal passa pelo seu centro. Tá certo? É importante comentar isso. Anota isso aí, viu, gente? Pessoal, observe que essa aqui também, no diagonais que não passam pelo centro de um polígono, essa fórmula aqui é óbvio que a gente vai usar mais uma vez se o n for par. Tá certo? Porque se o n for ímpar, como eu já disse ali, beleza? Em relação a não passar pelo seu centro, então basta eu calcular o total de diagonais. Eu uso essa fórmula aqui, beleza? Caso n seja ímpar, beleza? Então é óbvio que esse tipo de pergunta aqui, se passa ou não pelo centro, teoricamente o n sempre vai ser par, tá certo? Beleza? Então essas duas fórmulas a gente vai usar caso a quantidade de lados do polígono seja par. E aqui vamos para os exemplos. Quantas diagonais não passam pelo centro de um polígono que possui 100 lados? Observe que aqui é a aplicação de fórmula, tá? Então, não passam pelo centro. Então, essa aqui é a formulazinha para calcular os diagonais que não passam pelo seu centro. Onde n é 100. Então, vai ficar 100, 100 menos 4, 96. Tá vendo? Aí eu simplifiquei esse 2 com 96, que dá 48. E 48 vezes 100. Então, 4.800 diagonais desse polígono aqui não passam pelo seu centro. Esse exemplo 2 é um pouquinho mais interessante, tá? O que ele fala? Olha só. Calcule a medida de cada ângulo interno de um polígono regular, cujo número de diagonais é 54. Então, observe que ele me dá o número de diagonais e quer a medida de cada ângulo interno. Lembra que esse polígono aqui é regular, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou usar a fórmula das diagonais aqui, beleza? Que é esse aqui. Lembra que D é 54, certo? O que foi que eu fiz aqui? Fiz o chuveirinho aqui, n vezes n e n vezes 3. Tá aqui, tá vendo? E esse 2 passou para lá multiplicando, que vai dar 108. Trouxe 108 para cá negativo. Então aqui dá para a gente resolver por soma e produto, né? Caso você tenha facilidade, se não, tem que fazer delta e bhaskara. Fazendo aqui por soma e produto, você vai encontrar como resposta menos 9,12. Lembra que n representa a quantidade de lados desse polígono. Então o n não pode ser negativo, beleza? Então o meu n aqui vai ter que ser quanto? 12, certinho? Então vamos lá. De posse disso, o que, é que nós temos aqui? Observe. A medida de um ângulo externo, eu vou calcular ela porque eu acho ela mais simples, pessoal. Olha só como é que eu vou fazer. A medida do ângulo externo é 360 dividido por n. N aqui no caso é 12. 360 dividido por 2 vai ser quanto? 20. Lembra que eu disse lá, essa relação aqui, ela é muito útil, tá vendo? Se eu tenho um ângulo externo, o ângulo interno é o que falta para 180. Ora, se o meu ângulo externo é 20, para 180 falta quanto? 160. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ajudado. Lembre de anotar cada formulazinha que eu passei para vocês, as informações que eu falei também nessa videoaula, tá certo? E faça as atividades. Valeu, grande abraço.